Olá, que bom você estar conosco nesta manhã, novamente participando da Escola Bíblica Dominical. Nós todos que temos ministrado a aula, temos encorajado você a crescer no estudo da palavra de Deus. Tenha por hábito, mesmo que você está participando da aula presencial, ouvir, porque será mais uma oportunidade de você crescer no estudo da palavra de Deus. E talvez você vai tirar alguma dúvida da aula presencial ou da aula online. Então, isso vai ser bênção para você. Hoje, inclusive, um dos textos da lição vai trabalhar conosco sobre essa importância que Deus quer trabalhar na nossa vida de procurar conhecê-lo mais e mais. Vamos olhar, começando para o texto áureo, porque um dos problemas de desafio que o Senhor vai enfrentar era a sociedade. E isso está em Marcos 10, 14. Eu vou pedir para um dos irmãos ler para mim. Marcos 10, 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Nós vamos focar mais à frente especificamente esta questão, mas eu gostaria que você já ficasse com isso na sua mente. Hoje nós temos várias leis de proteção à criança. Inclusive, existe um Estatuto da Criança, que é chamado ECA, e ele tem a finalidade de leis para proteger que o Estado vai assumir o papel familiar, dando a proteção a essa criança se ela não tiver nenhum parente que possa dar essa proteção. Nós trabalhamos na direção do Lar Batista de Criança. E nós estamos enfrentando essa situação todos os dias, todos os momentos, vai chegando crianças para nós para terem esse cuidado, porque a família perdeu esta, esse poder de estar cuidando e guardando da criança, porque a criança então estava ali recebendo algum tipo de maltrato. Mas Jesus está numa situação em que a criança nem era contada e ela poderia ser dada como forma de pagamento de uma dívida do pai. A mulher também podia ser vendida como forma de pagamento. Então é algo completamente sem propósito para a sociedade. Quando Jesus fica indignado com essa situação, da forma como estavam tratando as crianças, e Jesus então mostra qual é o modelo do reino de Deus, mas vai tratar isso mais à frente de uma forma muito mais específica. Então, eu gostaria que nós trabalhássemos agora em cima desta questão. Jesus vai diante dos enfrentar os entraves que havia na sociedade, os problemas que haviam na sociedade, e esses problemas precisavam ser trabalhados de uma forma clara para que, tendo este novo ensinamento, essa nova compreensão, pudesse então estar trabalhando de uma forma mais clara daquilo que o Senhor está propondo para cada um de nós. Então, nos versículos de 1 até o versículo 12, Jesus começa a ensinar, e isso está no versículo 1. Jesus olha para a multidão, e quando Jesus olha para a multidão, ele percebe que são ovelhas que não têm pastor. Eu não sei se você está com seus olhos abertos para o seu caminhar diante da nossa cidade. A nossa cidade tem desigualdades monstruosas. Hoje, olhando na internet, uma das cenas que me chocou foi a maneira como a guarda municipal estava tratando uma senhora na Cracolândia. Só mostra a cena.
mas são 3 homens agredindo uma mulher. E uma mulher que não esboça reação, mas só apanha deles. Parece uma ação sem propósito. Mas essas pessoas que estão lá são encaradas como um problema social. E aquelas pessoas sem nenhuma paixão olham para essas pessoas como um lixo humano. E certa vez eu estava tomando um café na padaria e então uma pessoa passou e pediu: pode me dar um copo de leite e um pão, que eu estou com fome? O dono, ou a pessoa que estava gerenciando lá, não pude identificar, disse: se você quer um copo de pinga, eu te dou. Ele disse: eu não quero pinga, eu quero leite e pão. Eu estou com fome. Ele disse: pinga eu te dou, pão e leite eu não te dou. Porque eu te dou pinga para você beber, ficar caído e não vir mais me perturbar. E também, quem sabe, você se embriagando todos os dias, você morre mais cedo. Sabe, isso mexeu comigo. E eu disse para aquele senhor: você pode, por favor, fazer um sanduíche para mim? Pois não. O senhor quer um sanduíche do quê? Um misto quente. E o senhor pode me pôr num copo descartável para levar leite com café? Sim, senhor. E aí ele preparou. Aquele homem ficou por ali. E aí então eu levei até esse homem e dei. Ah, senhor, não faça isso. Ele vai continuar vindo aqui pedindo para todos os fregueses. O senhor recebeu o que é de direito pelo leite e o sanduíche? Então não me perturba, tá bom? O senhor já manifestou a sua posição. E eu manifestei a minha ação. Ou eu vou ter que chamar a polícia porque você não está me respeitando. Não, desculpa aí. Sabe, as pessoas não entendem como tratar o ser humano. Que ele não poderia dar, até aí eu entendo. Mas ele não pode desqualificar as pessoas. E Jesus, quando está ensinando em Mateus 9,36, a palavra de Deus diz: ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque andava aflita, desamparada como ovelha sem pastor. Então, Mateus 9,36 está dizendo porque Jesus ensinava. Mas Jesus ensinava com uma característica completamente das pessoas que ensinavam naquele tempo. Ele ensinava com compaixão. E aí você tem que fazer uma pergunta. Antes de você falar alguma coisa para as pessoas, existe compaixão na sua vida? É interessante, algumas pessoas querem exortar, não ensinar. Mas quando elas vão exortar, elas vão com todo o agravo do peso do ensino bíblico ou da lei. E se você vai usar todo o agravo do peso da lei ou do ensino bíblico, você não está qualificado para exortar, porque a primeira característica da exortação é amor. Se você não ama a pessoa, você não tem nada para falar para a pessoa. E Jesus está nos ensinando que se você não começa a tratar as questões pelo ângulo do amor, você simplesmente vai continuar agindo na sociedade de uma forma bruta, de uma forma sem entender as questões.
o texto vai continuando a desenrolar e ele é questionado sobre o divórcio. E Jesus olha para essa característica e Jesus vai dizer algumas coisas que a gente precisa ter em mente. Jesus respondeu no versículo 5 do capítulo 10: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do vosso coração. E aí eu tenho uma pergunta para você. Os desmandos, as brigas, as intrigas que estão acontecendo no seu lar, que estão levando vocês para uma separação, é ou não é pela dureza do coração? Talvez você esteja farto de ver as coisas se repetindo inúmeras vezes. Mas qual foi a sua proposta na hora de se casar? Alegria, tristeza. Saúde, enfermidade. Riqueza, pobreza. Deixar tudo que está à sua volta para viver um relacionamento. Isto é fácil? Não. Isto é difícil? É. Isto é impossível? É. Se você viver com a dureza do coração. As pessoas estão casando já pensando na separação. Hoje, o casamento, até que a morte o separe, a gente deveria começar a riscar esse item. Porque, na verdade, muitas mortes que têm acontecido é por uma dureza extrema. Se você não vai me fazer feliz, você não vai ser feliz com mais ninguém. E aí põe um fim na vida. Uma cena do jornal dessa semana mostrou um homem arrependido porque, além de matar a esposa, matou seu filhinho de meses. E ele disse: por que eu fiz isto? Não adianta nada se arrepender depois que matou. Mas o Senhor está dizendo: olha, no princípio da criação, Deus fez o homem e a mulher. E ele diz no versículo 9: portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Eu quero te dizer que essa é uma situação complicada. Essa é uma situação tremendamente complicada, porque você está caminhando para não viver o princípio de Deus na sua vida, e quando você não vai viver esse princípio, você se impede de ouvir a solução do problema. Você tem que fazer uma pergunta para você: o quanto eu tenho edificado a minha casa? Quais são as minhas ações para edificar? Quais são as minhas ações para destruir? E comece a mudar essa situação no seu relacionamento. Então, é necessário termos na nossa mente que você diz: eu não tenho nenhum minuto de paz na minha casa, na minha vida. É interessante que Jesus diz em João 16, verso 33, e disse-lhes estas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo tereis aflições, contudo, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus está dizendo para mim e para você: está ruim o casamento? Eu posso ir à frente enfrentando suas batalhas. Está ruim a sua vida no trabalho? Eu posso fazer você ser um agente transformador no seu trabalho. Está ruim dentro do seu lar? Eu posso ser aquele que vai conciliar.
se todos desejarem me servir. Quando a gente fala que os filhos têm autoridade pela Bíblia para chamar a atenção do pai, o pai não consegue ter essa compreensão. Mas é uma verdade. Toda e qualquer pessoa, pela palavra de Deus, tem autoridade para repreender. E é necessário que nós sejamos submissos a este ensinamento. Romanos 8:18 vai dizer o seguinte: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Jesus está dizendo algo. Olha, eu sei que as coisas estão difíceis, mas sabe por que estão mais difíceis? Aí você fala, por quê? Porque você não está me ouvindo. Você sentou em cima da razão e você não abre mão da sua razão. Você não quer ouvir absolutamente mais nada. Você já disse que não tem mais solução. Nesses 38 anos eu tenho aprendido uma coisa muito clara. O homem muda de decisão muito mais fácil. Mas a mulher, quando toma uma decisão, ela esperou o balde encher e esta foi a última gota que fez o balde derramar. Por isso, queridas irmãs, trabalhe com a primeira gota. Porque se você trabalhar em todas as situações, com as primeiras situações que estão gerando entraves no seu lar, na sua vida, no seu trabalho, você vai conseguir resolver isso com a sabedoria que Deus vai te dar. Pois não, pastor Cristiano? Eu só queria dar o exemplo, né, com a Rebeca. A Rebeca tinha, se eu não me engano, ela tinha 5 anos. Foi ano passado. Entre 5 ou 6 anos. E aí, eu indo para a escola dela, o sinal, olha, eu indo para a escola, o sinal estava amarelo. E ao invés de eu reduzir, eu fui lá e acelerei para passar no amarelo. Só que aí o sinal virou para vermelho. E aí eu passei no vermelho, né? Já tinha passado ali, mas boa parte dele já estava no vermelho. E aí a Rebeca foi lá e falou, papai, o senhor passou no vermelho. E o vermelho não pode passar. Aí eu ia explicar para ela. Eu falei, não, estava amarelo, no amarelo pode, mas aí não deu tempo, passou no vermelho. Aí dá aquela desculpa, né? Aí eu falei, tá. Se eu quiser ensinar que o errado tem uma exceção, ela vai sempre pensar na exceção. Eu falei, você tem razão, filho, o papai fez errado. Não pode passar no vermelho. Então, uma criança de 5 anos consegue ensinar a gente pela palavra de Deus. Uhum, com Era isso que certeza, eu queria trazer de exemplo. com certeza. E agora vai entrar na questão da criança. E isso começa no versículo 13 até o versículo 16. Vamos ouvir o que a palavra de Deus está nos dizendo. Marcos 10, de 13 a 16. Por favor, alguém leia para mim. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhe o traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, os abençoou.
Vou fazer uma fala para provocar. Por que que temos o departamento infantil? É para que o culto tenha um pouquinho mais de ordem? Ou nós temos o departamento infantil para que realmente as joias preciosas nossas possam ter um ensinamento de uma forma adequada para elas? E lá colocamos como os professores só os melhores que temos. É só para provocar, não precisa responder, não precisa falar nada, mas é para provocar a nossa mente. Cristiano está lembrando que uma vez por mês eu deixava, no domingo à noite, de pregar na igreja e pregava para as crianças. E nesse domingo, eu não ia de terno. Nesse domingo, eu ia vestido, que eu podia sentar no chão, que eu podia deitar no chão, que eu podia falar e me comunicar na linguagem das crianças. Conversando com colegas, eles me perguntaram: por que você está fazendo isso? E eu respondi: porque ali estão as joias que eu posso formar. Na igreja, eu tenho as joias que no máximo eu posso informar. Meu filho aceitou a Cristo no departamento infantil. Eu aceitei a Cristo no departamento infantil. Se você for ver, a maioria das pessoas aceitaram a Cristo no departamento infantil, mas esse departamento infantil funcionava. Tinha apelo. Certa vez, conversando com uma irmã que ficava de 0 a 1 ano. E essa professora interagia com os bebês com música, com coisas que as crianças podiam tocar, e o tempo todo ela, com a sua voz, falava. Quando as crianças saíam daquele domingo, os pais sentiam uma diferença, mas ela ficava um domingo por mês. Nas outras vezes, a criança chegava para os pais dormindo. Até que os pais perguntaram algumas coisas. Por que que, quando é a irmã fulana de tal, as crianças saem acordadas e motivadas? E quando são os outros domingos, as crianças saem dormindo? E aí eles foram estudar. É que aquela professora se preparava para aquelas crianças de 0 a 1. E as outras professoras achavam que só tinha que tomar conta. Se precisava trocar, trocavam. Se precisava dar uma mamadeira, davam. Se precisava de alguma atenção, davam. Mas ensino não existia. Mas nós sabemos que a criança sabe disto. E a cena mais curiosa que eu já vi na minha vida se deu com a Rebeca e a Sara. No primeiro dia de vida, a Sara foi colocada no colo da Rebeca e a Rebeca começou a cantar para ela uma música que cantava na barriga. Sempre cantava essa mesma música na barriga. A Sara abriu seus olhos e ficou olhando para a Rebeca. Nós filmamos isto. E nós temos isso guardado. Criança de menos de 24 horas. Ou talvez um pouquinho acima de 24 horas. Então, o que eu gostaria de dizer para você, a criança é uma esponja.
E Jesus, então, agora vai trabalhar com esta situação, mas Jesus não só trabalha sobre valorizando a criança, ele diz o seguinte: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. E aqui vamos citar algumas coisas. A criança é autêntica. Por isso que entrega os pais direto. O pai fez besteira na frente da criança, pode ter certeza que ela vai soltar essa situação em algum lugar. A criança sonha. E os sonhos das crianças são fantásticos. O grande problema é que os pais derrubam o sonho das crianças. Põe o pé no chão, criança. Para de falar essas coisas, né? O meu filho interagia com 2 amigos, mas ele estava sozinho dentro de casa. Mas conversava como se tivesse uma multidão. Eu vou falar, meu filho está ficando doido? Não, deixa ele brincar, que a gente sabia com quem ele estava brincando. Entendeu? E ele construiu o seu relacionamento. É fundamental a gente ter isso e deixar a criança se expandir intelectualmente dentro da sua formação de entender cada fase que ela vai passando. Mas a criança, ela é humilde. Ela pode estar coberta de razão, mas ela abaixa a cabeça. Sim, senhor. A cena mais triste que eu já ouvi em termos de história foi de uma criança que foi visitar o chefe daquele o funcionário foi visitar com a família o empresário. E a criança pegou e meteu a mão dentro de um vaso muito caro. E não conseguia tirar a mão mais de dentro do vaso. E eles tentaram, até que decidiram quebrar o vaso. Quando quebraram o vaso, conseguiram liberar a mão da criança que estava com a mão fechada. Quando abriram, ela tinha uma moedinha que ela não queria largar. O pai saiu da casa do chefe, foi embora para casa e bateu na mão da criança. A criança chorou, a mãe queria ir lá ver e não teve condição de fazer, ele não permitiu e ela continuou chorando até que desfaleceu e dormiu. De manhã, quando acordou, havia uma gangrena na mão da criança e ela teve que ir para o hospital e cortaram a mão. Aquela criança virou para o pai e disse: papai, quando eu crescer, eu vou trabalhar muito e vou comprar o vaso de volta. O senhor depois devolve a minha mão? A história é chocante porque o pai se mata. O que eu quero dizer é que as nossas ações para com as crianças, elas são irreversíveis. Tudo que você está plantando, você vai colher um dia. E quando você colher, será triste. Mas Deus está colocando um peso muito maior, dizendo que se você não receber como uma criança, você não pode entrar no reino de Deus. A criança é ensinável. Nós, adultos, muitas vezes não somos ensináveis. A criança tem dependência e nós não dependemos de Deus. A única coisa que nós fazemos com relação ao nosso Deus é reclamar. Por que Deus está acontecendo tudo isso?
A gente nem analisa todas as circunstâncias. Hoje me fizeram uma pergunta. Deus criou o bem, né, pastor? Sim. E Deus criou o mal? Sim. Deus criou o céu e criou o inferno? Sim. E Deus já destinou para o inferno as pessoas? Não. Deus deu o livre arbítrio para você escolher céu e inferno. Quem escolhe é você, mas que os dois lugares existem, existem. E quando você escolher, é decisão final. Mas se fosse por vontade de Deus, todo mundo iria para o céu. Mas ele diz: a porta larga, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos estão indo nesse caminho. Mas a porta estreita e apertada é o caminho que conduz à salvação. E poucos estão entrando. Então a salvação não é para todo mundo. A salvação é para aquele que aceita Jesus Cristo como Salvador da sua vida. E ele está colocando aqui para nós algumas coisas que nós precisamos ter na nossa mente. Isso está em Romanos, no capítulo 12, versículo 16. Romanos 12, 16. Ele diz: tenha uma mesma atitude para com os outros. Quando ele fala tenha uma mesma atitude para com os outros, a gente fala, eu procuro ter. Mas ele não está colocando dessa maneira. Ele diz, não sejam orgulhosos. Ele está dizendo o seguinte, mas estejam dispostos a se associar às pessoas de posição inferior. Você tem a oportunidade de ir num banquete do chefe da sua empresa. Mas primeiro, o seu amigo que trabalha com você há 10 anos te convidou para ir na casa dele comer um bolinho. E você vai dizer para ele, olha, eu não vou poder ir no seu aniversário porque eu tenho um compromisso que eu não posso recusar. Porque é muito mais legal estar na casa do chefe, que pode rolar uma promoção, do que na casa do cara que eu sei que não tem onde cair morto. E aí Deus diz, se associe às pessoas com posições inferiores. Os seus amigos podem ser da classe A, mas você também tem que ter amigos da classe B e C, e da classe E. Porque você tem que se relacionar com todos os outros da mesma forma. E aí ele diz, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Como é triste a pessoa ouvir esta frase. O cara come mortadela e arrota peru. Não, é mortadela mesmo que comeu, e é uma delícia a mortadela. Né? Então, é muito importante a gente trabalhar nessa situação. Mas aí Deus vai para o lado espiritual, e isso está em Oséias 6, verso 3. Oséias 6, 3. Conheçamos o Senhor e nos esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparece e virá para nós, como a chuva de inverno, como a chuva da primavera que rega a terra. Ele está dizendo que a sua prioridade da vida é conhecer Deus. É entender aquilo que Deus espera que aconteça na sua vida. É viver na dependência dos seus ensinamentos e aplicando esses ensinamentos na sua forma de viver. Se isso acontecer, teremos a bênção da parte do Senhor e vamos poder glorificar e exaltar o seu nome. Mas o texto começa a colocar uma vida que agrada a Deus. E ele começa agora nos versículos 17
E ele vai tratar conosco até o versículo 25, nesse trecho. E ele vai dizer sobre quando Jesus ia saindo, um homem corre na direção de Jesus. E ele diz uma frase: o que farei para herdar a vida eterna? Quando Jesus coloca para ele, conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e tua mãe. Ele declara: mestre, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olha para esse moço e o ama. Porque Jesus sabia que ele estava sendo sincero de coração. Jesus sabia que ele realmente estava vivendo isso com integridade. Eu fico me colocando nesta situação e aí não matarás. Não, eu nunca matei ninguém. Não? Você já disse alguma vez, quando estava muito irado, eu tenho vontade de matar? A Bíblia diz, se você já disse essa frase, você já matou. Não, pastor, que isso? O cara está vivinho. Que matou o quê? Esse é o tempo da graça. Onde o tempo da graça, o sentir e o dizer é como se tivesse feito. E nós temos que trabalhar na nossa vida e saber que nós vamos ser julgados pelo pensar e pelo falar. Mas Jesus vai dizer para este jovem, falta uma coisa. Para mim, ele vai dizer, Salovi, olha, está faltando aí uns 7, ou 8, ou 9. Não vou querer ser tão minucioso, senão ia dizer 10. Mas para ele diz, falta uma coisa. Vende tudo que tens e terás um tesouro no céu. E dá tudo para os pobres. Quantos de nós estamos nos enquadrando dentro desta mesma situação? Certa vez um pastor pregou uma mensagem sobre o céu. E ao pregar sobre o céu, e eu estou falando um pastor, porque eu não quero dizer o nome do pastor, e não quero dizer que isso aconteceu mais ou menos há um mês atrás. E esse pastor, quando termina, diz, não se preocupem, os irmãos podem ir na minha frente, eu posso esperar na fila. O pastor estava querendo dizer que o céu é lindo, é bom demais, mas eu estou gostando muito de ficar aqui na Terra. O pessoal deu risada, se divertiu, terminou com um clima gostoso, mas uma pergunta vem na mente quando escutam esse comentário. Será que estamos preparados para ir para esse lindo céu? Ou estamos dizendo para Deus, eu posso continuar na fila esperando, não tem problema não. Porque tudo que eu tenho plantado é aqui na terra. E eu quero usufruir um pouco desta vida aqui na terra. Nós temos que parar e pensar sobre tudo isso que nós estamos vivendo. Jesus vai trabalhar e vai dizer para as pessoas o que está nos faltando.
A reação deste jovem, diante disto, no versículo 22, ele disse que ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Eu quero dizer que eu conheço poucos ricos, pouquíssimos. Mas conheço muitas pessoas que, ganhando pouco, acham que são milionários. E o seu recurso financeiro é o senhor da sua vida. Pessoas que conseguem, com muito esforço, comprar um apartamento na praia e se tornam escravos desse apartamento. Uma casa no campo e se tornam escravos desta casa. Conversando com uma pessoa que tinha uma casa dessa, eu disse: espera aí, durante a semana toda você limpa a sua casa. Isto. E no sábado e no domingo você vai para a sua outra casa e lá o que você faz? Faxina. Eu limpo a outra casa. Você tem 2 casas para ficar fazendo faxina? Que bela coisa que você fez para você. Não desfruta? Ah, só estar lá já é desfrutar. Com rodinho, vassoura, pano e um monte de produtos para limpar. Eu não me vejo me divertindo dessa maneira. Eu sei que tem que fazer e faço. Mas como diversão, nunca coloquei isso na minha mente. Então é muito importante que você tenha em mente o que o Senhor está trabalhando, mas Ele está dizendo o seguinte: pense sobre a sua vida com Deus. Viva na expectativa da vida eterna, mas viva aqui experimentando a vida abundante que o Senhor colocou e propôs para todos nós. Por isso ele vai dizer em Lucas 6:23, regozijem-se neste dia, saltem de alegria, porque grande é a recompensa de vocês no céu, pois assim os antepassados deles trataram com os profetas. Há uma necessidade de receber o dia como um presente do Senhor. Eu não sei como você trata os seus presentes, mas eu me regozijo muito. O último presente eu usei no domingo. Agora, foi uma camisa que eu ganhei da minha filha. Só que o número da loja era um número pequeno. Eu estou começando a usar a letra G, né? Mas o máximo que eu estava usando era GG. Aí, quando eu fui comprar essa camisa, eu comprei a camisa G2, porque a G1 não servia. Eu falei, meu paizinho, vão errar no tamanho da camisa assim lá longe. Mas estava todo chique dentro de uma camisa que eu não arranquei já a etiqueta para ninguém saber que era G2. Entendeu? E aí você tem que trabalhar e dizer assim, puxa, que gostoso esse presente. Aí eu devo confessar que eu usei também na segunda-feira a camisa. E depois que eu pus para lavar. Porque estava gostoso ficar com aquele presente. E eu quero te dizer uma coisa. Ele está dizendo que as coisas que Deus preparou no céu são muito melhores. Mas você pode começar a usufruir aqui na terra. Você tem a presença de Deus na sua vida de uma forma ímpar, de uma forma maravilhosa. E Ele está propondo para mim e para você que esta bênção é diária, ainda que o seu homem exterior se corrompa todos os dias, o seu homem interior vai se renovar cada manhã. Não tem como eu dizer que eu estou desgastado na minha vida espiritual, porque o Espírito renovou a sua força comigo, a sua comunhão comigo toda manhã. E eu estou com um novo ânimo, uma nova disposição de servir e obedecer ao Senhor. Então é muito importante termos isto na nossa mente
e entendermos que o Senhor está trabalhando. Agora, nos versículos de 26 a 31, Deus vai trabalhar conosco em algumas coisas. E o que ele quer nos ensinar são lições da vida eterna para todos nós. E Jesus vai, e eu vou pedir que os irmãos leiam para mim os versículos de 26 a 31. Pode abrir a Bíblia e ler. Marcos 10, de 26 a 31. Isso. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Eu tive algumas oportunidades de viajar. E a primeira viagem que eu fiz foi para os Estados Unidos. E naquela ocasião nós passamos por quase que 20 estados dos Estados Unidos. Nós fomos fazer uma turnê com o Som Maior. E então nós tivemos a oportunidade. E sabe uma coisa que eu descobri? Que é uma verdade. Porque eu fui recebido nos Estados Unidos, na casa de pessoas que eu não falava inglês, eu entendia um pouco do inglês, mas não falava inglês. E eu fui dormir na casa de pessoas que os filhos não tiveram autorização para vir. Eu estava numa cama de casal, cheio de bichinhos, como chama bichinhos de animaizinhos desses de pelúcia? Ursinho de pelúcia. Não era só ursinho, era vários bichinhos de pelúcia. Tudo na cama, porque era a cama de uma menina de 17 anos que tinha ido a morar na faculdade, como é normal acontecer isso nos Estados Unidos. E aí estava eu num quarto, o Juarez no outro. E o Juarez falava mais inglês. Falava mais inglês? Não, ele falava inglês e eu não falava nada. Mas nós dois ouvimos uma conversa que estava no Viva Voz. E a filha diz: Mãe, você está com um dos brasileiros aí em casa? Sim, eu estou querendo ir para ter um tempo com eles. Ela disse: Não, o seu quarto está sendo usado e eu não quero que você atrapalhe as minhas visitas. Eu estava na cama da menina que não podia voltar para casa. Mas eu a encontrei no domingo na igreja. E eu disse: Foi um barato eu tentar dormir no meio de todos os seus bichinhos lá, mas muito obrigado por ceder a sua cama. E é uma verdade. Eu fui recebido como eu sou recebido na casa dos meus pais, com amor e carinho, porque eu fui morar fora de casa. E quando voltava para minha casa, meu quarto estava lá, minha cama estava lá. No período que eu morava fora, minhas irmãs dormiam no quarto, mas quando eu voltava, o quarto voltava a ser meu. E então eu tinha todo esse carinho, comidas que eram preparadas, que eu gostava, era uma coisa constantemente. Mas ele está dizendo o seguinte: ninguém que tenha deixado as coisas para me servir não vai receber 100 vezes mais tudo o que ele deixou. A família de Deus é enorme. E o carinho da família de Deus também é enorme. Visto o que o pastor tem comentado, tanto nas mensagens quanto
nas lives, sobre o carinho do nosso café de comunhão da igreja. Tem pessoas que perdem a aula da EBD para que no momento, quando todo mundo está tendo o privilégio de crescer, estudando a palavra de Deus, ela está lá trabalhando e preparando com amor e carinho para que no final da EBD todos nós possamos participar. Eu não sei quantas vezes vocês já se dirigiram a essas pessoas e disseram muito obrigado por todo esse carinho, por toda essa mesa que você preparou. Mas isso deveria ser algo constante. Mas se a gente não praticar isso em casa, a gente não vai lembrar de praticar isso fora de casa. Eu não sei quantas vezes você diz para sua esposa, para sua mãe, como está gostosa a comida. A Emil se preparou agora 2 lanches antes da aula para mim. E ela perguntou, e aí, ficou satisfeito? Eu falei, não. Ela disse, por quê? Porque eu falei, nem toquei no lanche ainda. Com o cheiro eu não me satisfaço, mas o cheiro está muito gostoso. Aí ela falou, vou tomar banho. Quando ela saiu do banho, eu disse, estava uma delícia, estou completamente satisfeito. Muito obrigado por esse carinho. Isso tem que ser algo constante, o tempo todo. Se você receber alguma coisa, tem que estar grato e agradecendo, dizendo isso para as pessoas, porque elas fizeram o seu melhor. E isso é fundamental, né? E se a gente faz isso, também a gente deve realmente estar reconhecendo. E ele está dizendo, se você fizer isto no reino de Deus, Deus não vai se esquecer de estar lhe abençoando. Mas ele está dizendo, nesta vida aqui. Muita gente pensa que as bênçãos do Senhor são só para a vida eterna. As bênçãos do Senhor é para a nossa vida aqui, para que tenhamos uma vida abundante. Mas nós temos que plantar para que isso aconteça. E se você plantar, você vai colher. E isso é muito importante ser vivido por cada um de nós. Mas nós temos que ter o entendimento do que 1 Coríntios 2:9 vai dizer. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Algo fenomenal Deus tem preparado para cada dia que Ele nos agracia. Eu tenho sido com a minha mãe um meninote. Você imagina eu com 113 quilos sentando no colo da minha mãe. É lógico que eu não boto o peso no colo, né? Mas eu chego lá, sento no colo dela, abraço, beijo. Eu sou um meninão lá. Eu esqueço que eu sou pastor, eu esqueço que eu tenho 63 anos, entendeu? Eu estou lá para que ela se lembre com alegria que eu sou o único filho dela, homem. E que valeu a pena ela ter sofrido para que eu pudesse nascer. E a Thelma tem dito para mim que ela, quando eu saio, ela se levanta. Ela fica com ânimo, né? E isso é importante a gente estar em mente que tem que fazer isto. Eu sei que os dias dela são mais enfadonhos, eu sei que os dias dela são mais longos, mais doloridos, mas você tem que plantar essa alegria com as pessoas. Mas uma das coisas que a gente tem que ter em mente, que os nossos temores, os nossos medos, tapam os nossos ouvidos e fecham os nossos olhos. E Jesus vai agora nos próximos versículos
mostrar como as pessoas deixam de ouvir. E eu queria que alguém lesse do 32 ao 34 de Marcos 10. Eles estavam subindo para Jerusalém. Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que seguiam estavam com medo. Novamente, ele chamou à parte os 12. Ele disse que o que haveria de acontecer. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e os mestres da lei. Eles condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele e cuspirão nele e açoitarão e matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. É uma coisa assim impressionante, que o medo impediu que eles ouvissem o que Jesus estava dizendo. Porque esta falta de estar entendendo o que Jesus estava para dizer, que ele iria ser aclamado e logo depois seria preso e seria crucificado, as pessoas nunca esperavam que Jesus fosse essa pessoa, porque ele veio para ser o libertador. E como se ele veio para ser o libertador, ele poderia ser crucificado? Poderia morrer? Não, ele veio para isso. E a decepção e o medo tomou conta dos seus discípulos. Mas o que me choca não é isso. É que a narrativa continua no versículo 35 e eles não ouviram, não entenderam que Jesus iria morrer e que iria ressuscitar. Mas o que eles pedem ali no versículo 35? Nisto, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos pedir. Jesus havia acabado de dizer que iria morrer e que iria ressuscitar. E aí ele diz: O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. E eles responderam: Permite que na tua glória nós nos assentemos um à direita e o outro à esquerda. Você tem certeza que você vai morrer mesmo? Então lá na glória eu quero sentar à sua direita e à sua esquerda. Tá legal? Será que eram só estes dois que estavam com esse sentimento? Ou todos os 10, 11 estavam com o mesmo sentimento? Porque Judas já não está mais aí. Todos tinham o mesmo desejo. O grande problema é que quando nós não estamos sintonizados com Deus, olhando para Deus, que é o autor e consumador da nossa fé, nós olhamos para o nosso umbigo. Se eu não fosse a pessoa que eu sou, eu poderia dizer para a Emilce: está ótimo, Emilce, mas que tal um docinho? Mas ela sabe que eu nunca vou pedir docinho, porque não me pertence. Entendeu? Mas o que eu quero te dizer é por que a gente vai pensar só nas coisas para nós? Ou por que a gente não, agora que foi servido, a gente não se oferece para servir? Se nós entendermos isto, vamos compreender que o que Deus está pedindo é que nós, como filhos deles, pudéssemos entender os desafios da vida cristã, mas pudéssemos entender mais do que isso, como esta vida cristã é abençoada. E como nós seremos felizes por vivermos com Deus. Eu espero que esta lição tenha nos trazido
um ensinamento motivador para as nossas vidas. E que possamos desejar cada vez mais viver na dependência como uma das crianças, desenvolvendo as nossas qualidades de experimentarmos uma vida com o Senhor, usufruindo das suas bênçãos, recebendo cada dia como um presente da parte de Deus, mas vivendo esse presente tendo a sua graça sobre as nossas vidas. Se assim vivermos, o nome de Deus será engrandecido e nós estaremos vivendo de tal maneira que o nome do nosso Deus será glorificado. Que Deus, pois, nos abençoe. Gostaria de saber se ficou alguma dúvida. Se não ficou, eu vou começar a fazer as perguntas então. Tá certo, queridos. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela aula, pastor. Bom, um bom dia a todos os alunos. Esperamos vocês aqui na igreja para tomar um café da manhã conosco e também podermos celebrar juntos, viu? Deus abençoe. Obrigado, pastor Salovi. Ensinamentos muito fortes e fáceis de serem vividos. Apenas precisamos ficar firmes, né? Amém.